abraço para você ligado aqui na TV O Estado. Estamos começando mais um 10 na Rede, o programa de esportes aqui da sua TV O Estado. Você pode acessar o nosso site, o estadoonline.com.br, e também você acompanha a nossa programação pelo Facebook do jornal O Estado MS. Portanto, são os canais aí de interatividade com toda a equipe aqui da sua TV O Estado. Hoje em destaque, os gols do Campeonato Brasileiro Série D. O Novo conquistou a sua primeira vitória ontem à tarde aqui no estádio Pedro Pedrocian. Corumbaense está eliminado, só empatou com o Dom Bosco lá na cidade de Cuiabá, na Arena Pantanal. Não deu para o Corumbaense, que está eliminado aí da competição. Vai ter uma outra partida, a última partida, mas já não tem chances nenhuma de classificação no Campeonato Brasileiro da Série D. Também para você os gols da Taça SBT-MS de futsal. Uma rodada importante que aconteceu nesse final de semana aqui em Campo Grande. Foram 8 partidas, categoria principal. Você vai ter os detalhes, tudo aqui no nosso 10 na Rede da TV O Estado. Entrevista ao vivo nos estúdios aqui da sua TV O Estado, o Jairo César, né? Ele que é coordenador do Campeonato Amador do bairro Tiradentes, né? Mais uma final aconteceu no final de semana e você vai saber os detalhes daqui a pouquinho no nosso programa que só está começando aqui pela sua TV O Estado. Vamos ao boa tarde do Jairo César, ele que coordena o Campeonato Amador do Tiradentes, é o nosso convidado nesta segunda-feira. Tudo bem, Jairo? É um prazer receber o amigo aqui nos estúdios da TV O Estado. Boa tarde, Ricardinho. Um prazer muito grande estar no seu programa. Tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. É um sucesso, né? Essa audiência aí do nosso futebol profissional e também agora a cobertura do futebol amador do Estado, que está cada vez mais evoluindo. Legal, Jairo. 22ª edição, é isso? Do campeonato que terminou ontem? Exatamente. Ontem nós tivemos ali no bairro Tiradentes uma grande festa com o 22º campeonato. Aproximadamente ali 600 pessoas, mesmo no friozinho ali, todo mundo compareceu e prestigiou essa grande festa do futebol amador. Muito bem, daqui a pouquinho um papo aí com o Jairo a respeito do Campeonato Amador do bairro Tiradentes, né? Mais uma edição terminada ontem, vamos saber quem foram os campeões, os artilheiros aí do campeonato daqui a pouquinho com o Jairo, né? O Jairo que foi ex-jogador do Operário Futebol Clube, é isso, Jairo? Atacante? Isso. Nós tivemos ali no começo da nossa carreira como jogador, na categoria de base do Operário, do glorioso Operário, tivemos ali durante o período de 5 anos, né? E depois fomos para outros clubes profissionais e depois, final de carreira, né? Como sou do jogador, tem que procurar uma situação e nós procuramos aí estar no meio do futebol, na arbitragem, organizando o campeonato e também agora na nossa escolinha de futebol Bola de Ouro do bairro Tiradentes. Legal, aí o Jairo César vai continuar aqui nos estúdios com a gente, daqui a pouquinho um papo com ele a respeito da competição e saber um pouquinho mais da história aí do Jairo nos campos de futebol, né? Revelado na base do Operário Futebol Clube, na base do glorioso Galo, né? Que esse ano saiu da fila, conquistou o título estadual de 2018. Começamos o programa destacando para você Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão. Vamos aos gols do final de semana, começando com a vitória do Atlético Mineiro, 1-0 para cima do Cruzeiro no Clássico Mineiro ontem do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols aí do Atlético Mineiro, 1, Cruzeiro 0. Aliás, é só um gol, né? Vamos lá. Quem fez o gol da equipe do Atlético foi o Ricardo Oliveira. Jogada dentro da grande área, o Ricardo Oliveira tocou na saída do goleiro, né? Do Cruzeiro, do Fábio, fazendo 1-0 para a equipe do Atlético, né? O Loirinho, né, foi lá e guardou 1-0, Atlético Mineiro vencendo a equipe do Cruzeiro. O Atlético Mineiro que é o atual líder da primeira divisão, a Série A do Campeonato Nacional. Na sequência, tivemos clássico em Minas, clássico também no Rio de Janeiro. Flamengo 1, Vasco da Gama também 1. Vamos ao
aos gols aí do Clássico Carioca ontem. O Flamengo fez 1-0 com o Vinícius Júnior, né? A jogada ali pelo meio, o chute forte, o goleiro rebateu, o Vinícius Júnior chegou e completou, fazendo o primeiro gol da equipe do Flamengo. Primeiro e único gol da equipe do Flamengo. Goleirão rebateu para frente, né, Jairo? Aí facilita a vida do atacante, né, Jairo? Você que foi um grande atacante aí do Galo. Realmente, o jogador atacante, ele fica na expectativa ali, principalmente nessas falhas que o goleiro dá ali, a gente só bota para dentro e fazer o gol. E o Vinícius Júnior em boa fase, né? Fazendo gols aí pela equipe do Flamengo. Aos 18 minutos, na cobrança do escanteio, Wagner, de cabeça, empatou aí pro Vascão, né? O goleirão do Flamengo ficou só observando e o jogador do Vasco, houve um toque ali no primeiro pau e aí chegou o Wagner, tocou de cabeça, fazendo o gol de empate da equipe do Vasco da Gama, que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o empate contra o Flamengo no Clássico, né, Carioca, dá um gás novo para a equipe. Dá ou não dá, ô Jairo, você que acompanha aí o futebol nacional? Clássico é clássico e um resultado importante, começo do Vasco, que vem numa má fase, facilita na recuperação da equipe, né, Jairo? Sim, hoje os grandes jogos de futebol, principalmente o Clássico Rio de Janeiro, tem marcado aí para os jogos placar mínimo, né? O Vasco passando uma fase não muito boa, mas no Clássico ele fica gigante e o Flamengo também, outra bela equipe, fizeram um bom espetáculo no domingo. Outro jogo importante nesse final de semana foi a vitória do Verdão, né? O Palmeiras sapecou o Bahia, né? No Allianz Parque, foi 3-0 para a equipe do Palmeiras contra a equipe do Bahia. Vamos aos gols aí. O primeiro, o William, 3 minutos. O Borja vai pela esquerda, passa pela zaga e toca para o William fazer 1-0 para a equipe do Verdão. Jogada em velocidade do Borja pela esquerda, lançamento na área e o William fazendo aí 1-0 para a equipe do Verdão, 3 minutos. Depois, o Lucas Lima tocou, o Antônio Carlos, 33 minutos, completou, fazendo 2-0 para a equipe do Palmeiras contra a equipe do Bahia. O Lucas Lima, voltando a ter praticar um bom futebol, né? Jogada pela direita, o lançamento, e o Antônio Carlos, né? Foi lá e fez o gol da equipe do Verdão. E o terceiro gol, o Lucas Lima, mais um passe do Lucas Lima, e o Borja, na saída do goleiro, tocou, guardou no cantinho, não deu aí para o goleiro do Bahia. Borja fez o dele, o Verdão vencendo por 3-0 a equipe do Bahia. Lucas Lima, né, Jário, né? Vinha numa fase difícil, complicada, mas aos poucos vai voltando a praticar aquele futebol legal, futebol que o revelou aí, né? Pela equipe do Santos e tudo mais, voltando a praticar um bom futebol também agora na equipe do Verdão, né? Isso, o Lucas Lima, ele teve uma fase muito boa no Santos, né? Naquela dupla dinâmica ali, Robinho, e depois veio o Lucas Lima, de Neymar, e ele no Palmeiras, com certeza, como camisa 10, ele deveria se apresentar mais no jogo, ele tem que se arriscar mais. Infelizmente, esses últimos jogos não teve uma boa atuação, mas agora está reconquistando a sua posição no Palmeiras, tenho certeza que vai dar muita alegria aí pro Verdão. É verdade. Ó, Jair, ó, grande comentarista, vou te contratar, viu, Jair? Né? Mais um comentarista aqui para minha equipe aqui. Ó, o São Paulo é a única equipe invicta no Campeonato Brasileiro, não perdeu nenhuma, né? Vinha de empates e ontem venceu, né? Venceu a equipe do Peixe, venceu o Santos por 1-0, o tricolor paulista vencendo o clássico aí contra o Peixe. Vamos ao gol aí da equipe do São Paulo na vitória de ontem contra a equipe do Santos. 11 do segundo tempo, Everton levantou na área e o Diego Souza chegou, tocou de cabeça e fez o gol da vitória aí do São Paulo. Lançamento, o Diego Souza, oportunista, subiu mais que a zaga e fez o gol da vitória do São Paulo ontem, né? O jogo foi... Onde foi esse jogo? Foi no Morumbi? Foi no Morumbi. Morumbi, né? Foi no Morumbi, estádio do São Paulo, né? O Diego Souza fazendo o gol da vitória do tricolor ontem contra a equipe do Santos. Para fechar os gols da rodada, nessa segunda-feira, a super segunda de gols, né? O Sport Recife recebeu o Corinthians, recebeu o Timão com um time misto e
eles não saíram do empate. Empate em 1-1 no jogo entre Sport Recife e Corinthians. Vamos aos gols da partida, a partir de agora aqui no 10 na Rede. O 9 do segundo tempo, Roger de cabeça vai fazer Corinthians 1-0, né? Na casa do adversário, Roger marcando aí de cabeça, né, para a equipe do Corinthians. Subiu mais que todo mundo, não deu para o goleiro, lançamento perfeito e o Roger tocou e guardou o primeiro gol da partida, o primeiro gol da equipe do Corinthians. 17 do segundo tempo, olha aí, ó, toque com classe, né, e a bola no cantinho. Carlos Henrique, no ângulo, não deu aí para o goleiro do Corinthians, né, não deu para o goleiro do Corinthians. 1-1 o jogo ontem no Recife, né? Pegou pro lado de fora do pé, né, Jairo? Aquela três dedos que a gente fala, né? Três dedos, né? Aquela chapa legal, né? Golaço do Atlético Mineiro, né? Excelente né, gol, Jairo? excelente gol. Hoje realmente os jogadores têm essa qualidade aí de bater na bola. Muito bem. Golaço aí da equipe do Sport ontem contra a equipe do Corinthians. Principais resultados, os gols da rodada para você no início do nosso programa. Antes do intervalo, eu quero a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Vamos saber como que está a classificação do Campeonato Nacional. O Atlético Mineiro lidera a competição. O Atlético Mineiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o Vasco, perdeu a liderança. Atlético em primeiro com 13 pontos. Em segundo, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, 11 pontos ganhos. Aí na quinta posição aparecem Fluminense, América Mineiro e São Paulo com 10 pontos ganhos. Em oitavo, Grêmio com 9. Em nono, Vasco da Gama, Botafogo e Sport Recife com 8 pontos ganhos. Na 12ª posição, Cruzeiro e Vitória com 7 pontos ganhos. Santos e Chapecoense têm 6. Na 16ª posição, Atlético Paranaense com 5 pontos ganhos. E lá no rebaixamento, Internacional com 5, Bahia 5 pontos, Ceará 3 pontos ganhos e o Paraná com 2 pontos ganhos. Olha o Inter, né? Acabando de voltar para a primeira divisão, né? E já está na zona perigosa, na zona de rebaixamento aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Que situação vive a equipe do Internacional, né, Jair? Do ano passado para cá, a coisa realmente complicando bastante pro Internacional, pro Colorado Gaúcho, né? As grandes forças do futebol do Sul, né? O Inter, Grêmio, hoje o Inter está passando por essa dificuldade, mas ele merece com certeza estar sempre disputando o título, né? Que essa é a mentalidade dos gaúchos, sempre na cabeça ali. Eu tenho certeza que o Inter vai dar a volta por cima e chegar aonde ele deve e não deveria sair, que é sempre disputando o título. Muito bem, legal. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência tem jogos da Taça SBT-MS, tem Campeonato Brasileiro da Série D, gols da vitória do Novo ontem contra o Sinop, e tem também o Jairo César, que vai falar um pouquinho pra gente da Copa Tiradentes de Futebol Amador, que chegou ao seu final ontem, né, domingão, mas já vai começar no próximo final de semana mais uma edição do certame. A gente volta já já aqui na TV.